E agora, nesta noite, quero que você se volte para a passagem que Ralph Bell leu para nós há pouco. Ele falou sobre o Consolador, e isso vem de uma palavra grega. E eu não sou um estudioso da língua grega. Por favor, não me entenda mal. Não estou tentando mostrar o quanto sei ou o quão pouco sei, mas significa defensor, alguém que ajuda. Essa palavra Consolador é o que o Senhor Jesus Cristo prometeu pouco antes de morrer na cruz, ressuscitar e ascender ao céu. Que ele enviaria um Consolador, alguém para ajudar você. O apóstolo Paulo escreveu e disse: "Não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das questões relativas ao Espírito." Todos nós sabemos que, nos últimos anos, tivemos um movimento chamado movimento carismático. Isso não se limitou apenas a determinadas denominações. Isso ocorre em todas as denominações, seja ela episcopal, católica romana ou qualquer outra. Por exemplo, no sul da Polônia, de onde vem o Papa, realizamos uma cruzada em uma grande catedral. E houve um grande movimento carismático no sul da Polônia e do outro lado da fronteira com a Alemanha. E sentimos que Deus estava trabalhando naquelas pessoas de uma nova maneira. Agora, algumas pessoas interpretam isso de uma forma e outras de outra. E algumas pessoas querem dizer que estamos tendo uma renovação ou um avivamento em nossas igrejas ou entre nosso povo e chamam isso de carismático. E outros podem ter certos dons que eles chamam de evidências do movimento carismático. E assim por diante. Não vou tentar abordar todas essas diferenças hoje, porque eu ficaria aqui a noite toda e ficaria aqui a semana toda e o mês todo e por um ano, porque há algumas diferenças de interpretação. Mas acho que você sabe o que estou tentando dizer. Mas é impossível entender a Bíblia, a vida cristã ou a estrutura da igreja sem entender algo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Timothy Leary, o ex-professor de Harvard, esteve em um programa da rede há poucos dias e disse que acreditava no uso de drogas como um caminho para se sintonizar com Deus e se ligar a Deus. Bem, o caminho é o Espírito Santo, não as drogas. As Escrituras ensinam que ele é uma pessoa. Ele não é um agente ou uma influência. Ele é Deus. E nunca devemos nos referir ao Espírito Santo como ele. Agora, há alguns erros de tradução na versão autorizada, porque, na época em que foi traduzida, há várias centenas de anos, eles se referiam a certas coisas sobre o Espírito Santo como ele, porque era uma nuta. Mas ele não é algo, ele é alguém. E santo indica que ele é santo dentro de si mesmo, Espírito Santo. Agora, em alguns lugares autorizados, isso é traduzido como fantasma. Naquela época, a palavra espírito era chamada de fantasma, mas não significava fantasma no sentido que damos a fantasmas hoje. Algum filme de Hollywood em que aparece um fantasma? O espírito é usado em contraste com o que é carne e material. Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é coigual a Deus Pai e a Deus Filho. Existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ninguém pode explicar. É como o garotinho ou a garotinha que estava em sua sala de aula, na 3ª ou 4ª série, e eles perguntam: "Quantos de vocês sabem explicar o que é eletricidade?" Uma menina levantou a mão e o professor disse: "Tudo bem, o que é eletricidade?" A menina pensou por um momento, mordeu o lábio e disse: "Esqueci." E o professor disse: "Bem, é uma pena, porque você é o único que sabia." Agora, a Bíblia ensina que o Espírito Santo é onipotente. A palavra onipotente significa todo-poderoso. Em Miqueias 3:8 está escrito: "Estou cheio de poder pelo Espírito do Senhor." E então a Bíblia diz que o Espírito Santo está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. "Para onde me afastarei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua presença?" Disse o salmista em 139:7. Você não pode ir a lugar algum. E você se afasta do Espírito Santo. O Espírito Santo está em toda parte. E essa é a razão pela qual, quando você tem um sentimento de culpa colocado pelo Espírito Santo muitas vezes, essa culpa o acompanhará mesmo que você viaje para uma ilha distante, tentando se livrar dela. O Espírito Santo convencendo você do pecado. Damos testemunho de Jesus Cristo, que é a verdade. Um jovem que se converteu a Cristo comentou que induzir a espiritualidade por meio do uso de drogas é como tentar ligar a TV dando-lhe um chute. E muitas pessoas fazem isso. Descobri que às vezes isso funciona. Logo, essa não é uma boa ilustração.
Mas há aqueles que acham que por causa de drogas, transe ou hipnotismo, podem ter a mesma experiência que você tem com o Espírito Santo, o que é errado. Isso é falso, você não pode. Sim, há a meditação e todos os tipos de coisas que podem dar a você uma alta, mas a verdadeira alta permanente vem do Espírito Santo. E ele dá a você um ponto alto mesmo em seus momentos de baixa. E alguns de vocês que estão assistindo pela televisão foram convencidos pelo Espírito Santo e precisam de Cristo. Ele está tentando atrair você esta noite para a cruz de Cristo, onde esse pecado pode ser perdoado. Agora, o Espírito Santo não apenas convence, mas dá nova vida. A Bíblia diz que estamos mortos em pecados. Você percebe que é um morto-vivo? Você está morto para Deus, está espiritualmente morto, sua alma está morta, seu espírito está morto, seu corpo está vivo, mas você está morto. O verdadeiro você está morto. Agora, o que precisa ser feito por uma pessoa morta? Ele precisa ser vivificado, e esse é o trabalho do Espírito Santo, tornar você vivo. Jesus disse que você precisa nascer de novo, e essa palavra significa, na verdade, nascer do alto, nascer do alto, nascer pelo Espírito de Deus. Você vê, o homem sem Deus está morto. E a vida é, na melhor das hipóteses, um tédio. A menos que você nasça de novo, não poderá ver o reino de Deus. Você nasceu de novo? Isso já ocorreu com você? Temos a expressão nascido de novo, repetida, e as pessoas estão um pouco cansadas dela. Porque as pessoas estão dizendo, sou um cristão nascido de novo, ou ele é um cristão nascido de novo. Não tenho tanta certeza, mas o que não se tornou uma frase que realmente não significa o que realmente queremos dizer biblicamente sobre nascer de novo. Na época em que o Sr. Carter era presidente e candidato a presidente, eles o chamavam de cristão nascido de novo, e ele certamente era um cristão nascido de novo. Mas depois começaram a usar a palavra nascido de novo para descrever automóveis. E eles tinham um anúncio na televisão que dizia, este é um automóvel nascido de novo. E então eles disseram que este nasceu de novo, e aquele nasceu de novo, até que se tornou uma frase usada fora de seu contexto. Significa nascido do alto. E Jesus disse isso a um líder religioso, uma pessoa que é mais religiosa do que a maioria dos presentes nesta noite, Nicodemos, um professor de teologia. E ele disse, você precisa nascer de novo, Nicodemos. E porei o meu espírito dentro de você, e farei com que você ande nos meus estatutos, guarde os meus juízos e os cumpra, diz Deus por meio de Ezequiel. Ele habita com vocês e estará em vocês, disse Jesus no capítulo 14 de João. Não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo passa a viver dentro de você. E quando você receber Cristo esta noite, o Espírito Santo virá morar em você para ajudar a viver a vida cristã em você e por meio de você. Ele também nos capacita para o serviço. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Poder sobrenatural. E quero dizer a vocês, e não vou me vangloriar, digo isso com toda a humildade, acredito que minha pregação, e não sou um grande pregador, pelos padrões de pregação. Se você pegasse um grupo de estudantes de teologia e eles estudassem minha pregação, eles não me escolheriam como um grande pregador, mas acredito que Deus me deu poder na pregação. E há o poder do Espírito Santo. Quando você levanta Jesus Cristo e o apresenta, há um poder ali. Há um poder na cruz. Há um poder embutido no Evangelho. O poder do Espírito Santo. E então ele produz o fruto do Espírito. Quando você recebe Jesus Cristo, quer ser uma pessoa de amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade, fé, mansidão, temperança e autocontrole. A fé, a mansidão, a temperança e o autocontrole são produzidos pelo Espírito Santo. Esses são atributos do próprio Jesus Cristo. Amor, alegria, longanimidade, brandura, bondade, fé, mansidão e autocontrole, ele tinha tudo isso. Você pode ter tudo, mas isso tem de ser feito pelo Espírito Santo por meio de você. Você não pode viver a vida cristã por si mesmo. Você será um fracasso total. Tem que ser o Espírito Santo vivendo isso por meio de você e produzindo isso em você, e ele fará isso. Veja, se você pegar Romanos, o 7º capítulo, é um capítulo de derrota.
Mas então você pega o próximo capítulo, Romanos 8, e verá que o Espírito Santo é mencionado 8 vezes, e é um capítulo de vitória. Você pode ter vitória no Espírito Santo. Dizem que devemos andar no Espírito. A Bíblia também ensina que o Espírito Santo abre e fecha portas. E descobri que isso é verdade em nosso ministério, que ele abre algumas portas e fecha outras. E uma das maiores tarefas que temos é decidir para onde ir, para qual cidade ir em seguida, porque recebemos convites de várias partes do mundo. E para onde devemos ir em seguida? Onde devemos colocar nossa ênfase? E quando vemos todos esses computadores chegando, novos canais de televisão e novos meios de comunicação se abrindo, perguntamos a nós mesmos como podemos usar isso de forma eficaz para divulgar o Evangelho de Cristo. E é aí que o Espírito Santo entra para nos ajudar, guiar, orientar e direcionar. E estamos constantemente preocupados com isso e nos ajoelhando por causa disso. Pois o Espírito Santo lhes ensinará na mesma hora o que vocês devem dizer. Ele vem para nos ensinar e nos guiar e para abrir e fechar as portas. E então ele magnifica, glorifica e exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele não deve falar de si mesmo. Ele exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele não veio para falar de si mesmo. E então ele nos preenche. A Escritura diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso significa estar continuamente cheio do Espírito. Você precisa se esvaziar de seu egoísmo, de seus próprios desejos e de suas próprias gratificações para que possa ser cheio do Espírito Santo. E isso é uma ordem. Você deve estar cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você pode ser. Pela fé, você pode dizer que todo pecado conhecido em minha vida foi perdoado. Confessei todos os pecados conhecidos. Pela fé, acredito que estou cheio do Espírito Santo. Mas você também pode pecar contra o Espírito Santo, e o pior de todos os pecados são os pecados contra o Espírito Santo. Você pode irritar o Espírito. Quando pego a Bíblia, descubro a ira do Espírito. A tradução da Septuaginta, conforme lemos no Salmo, diz que muitas vezes eles se rebelaram e o entristeceram no deserto. A tradução é que eles desobedeceram e irritaram o Espírito de Deus. Eles se rebelaram e irritaram seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou contra eles. Não seria terrível ter o Espírito Santo como inimigo de você? Porque você o irritou. A palavra grieve significa deixar você muito irritado. E eu gostaria de pedir a cada um de vocês que tenha muito cuidado para não despertar a ira do Espírito. Meu Espírito nem sempre lutará com o homem, disse Deus em Gênesis 6, nos dias de Noé. E o Espírito de Deus parou de se esforçar. O dilúvio veio e o mundo foi destruído, exceto por 8 pessoas. Você pode mentir contra o Espírito Santo em Atos 5, Ananias e Safira. Você não mentiu aos homens, mas a Deus, disse Pedro. Eles agiram como uma mentira. Eles fingiam ser o que não eram. Eles eram hipócritas. Eles encenaram uma mentira. O Espírito Santo pode ser tentado. Como é que vocês concordaram em tentar o Espírito do Senhor? Muitas vezes os pecadores dizem, bem, se Deus é Deus, que Ele me mate. Há alguns anos, em Tampa, na Flórida, onde eu estava, havia um sujeito com um relógio. E ele disse que tudo bem, ele era ateu. Ele disse que se Deus é Deus, vou lhe dar 1 minuto e deixar que Ele me mate. Não aconteceu nada. E um irmão mais velho na primeira fila disse, você não pode esgotar a paciência de Deus em 1 minuto. Mas é como a história da velha águia que ouvi falar em um iceberg no rio Niágara. E ele havia desembarcado ali para comer na carcaça de uma ovelha. E enquanto flutuava, ele se aproximava cada vez mais da cachoeira. Quando ele se aproximou da cachoeira, alguém da margem gritou e disse, cuidado, velha águia, cuidado, você está perto das cataratas. Mas a águia pensou consigo mesma, com minhas asas fortes, posso me levantar disso em 1 segundo. Mas quando chegou às cataratas e levantou as asas, descobriu que seus pés estavam congelados no gelo e não conseguiu, e caiu gritando nas cataratas.
Você pode tentar a Deus. Você não tentará o Senhor seu Deus. Você pode esperar muito tempo. Você pode tentar Deus demais. E chegará o dia em que isso não será mais possível. E então você poderá resistir ao Espírito Santo. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Assim como seus pais fizeram, vocês também farão. Você pode resistir ao Espírito Santo. E alguns de vocês nesta noite sabem que precisam de Cristo, mas têm resistido ao Espírito Santo. Isso é um pecado contra o Espírito, uma coisa solene resistir ao Espírito Santo. Você detecta a voz dele e ainda assim não faz nada deliberadamente. É uma coisa perigosa. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia perante 2 ou 3 testemunhas de quanto mais severo castigo suponha que você seja considerado digno. Se pisou o Filho de Deus e considerou profano o sangue do convênio em que foi santificado e desprezou o Espírito da graça. Resistir ao Espírito Santo. Nesta noite você terá a oportunidade de receber Cristo em seu coração e ter certeza de seu relacionamento com Ele. A Bíblia diz, porque a ira, guarda-te para que Ele não te arrebate com o seu golpe, quando um grande resgate não puder livrar-te. Meu espírito nem sempre se esforçará. Chega um momento em que você ultrapassa um certo ponto e seu coração fica tão duro que mesmo que o Espírito Santo fale com você, você não consegue mais ouvir. Essa é a razão pela qual a Bíblia diz, venha a Cristo na sua juventude antes que os dias maus cheguem. Quando seu coração estiver sensível, venha a Cristo. Sempre que você ouvir a voz do Espírito de Deus dizendo para vir, é melhor vir agora e naquele momento. Talvez você nunca mais tenha esse momento novamente. O que endurece o seu coração, sendo muitas vezes repreendido, de repente será cortado, e isso sem remédio. Um amigo nosso estava dirigindo hoje de manhã e subiu uma colina, indo bem devagar, com a esposa e a filha. Um homem não estava familiarizado com aquele território específico, subiu a colina e bateu na lateral do carro deles. E quando ela chegou ao hospital, já estava morta, sem sonhar que essa manhã, quando eles se levantaram, uma pequena família feliz, ela teria morrido antes do meio-dia. A rapidez com que tudo acontece. Venha quando puder. Venha a Cristo quando você tiver uma chance. Você terá isso hoje à noite. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, de repente será destruído, e isso sem remédio. Não se vanglorie do amanhã, pois você não sabe o que o dia pode trazer. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Você não sabe que se estiver vivo, terá outra chance como essa. Venha enquanto puder. Vai votar hoje à noite. Cada um de vocês vai votar. Hoje é dia de eleição. Você vai votar em Jesus Cristo ou vai votar no diabo? Jesus com você, o Espírito Santo em você. Você diz, o que tenho de fazer? 3 coisas. Primeiro, você deve se arrepender do pecado e o Espírito Santo deve ajudá-lo nesse arrependimento. E a segunda coisa é que, pela fé, você recebe Jesus Cristo que morreu por você na cruz como seu Salvador, Senhor e Mestre. Pela fé como seu Salvador, Senhor e Mestre, e em terceiro lugar, você está disposto a obedecê-lo em todas as pequenas coisas que ele lhe falar e ensinar por meio de sua palavra. Você deve estar disposto a dizer sim a tudo isso. Você deve estar disposto a entregar sua vida a Ele, e Ele se tornará o mestre. Ele se torna o piloto do seu barco, ou o capitão da sua companhia aérea, do seu avião. Você é como um avião voando pelo céu, e de repente a bomba virá, a destruição virá, a menos que você deixe Jesus entrar na cabine e se tornar o piloto. Ele conhece todos os instrumentos. Ele já passou por essa rota antes. Ele conhece todos os perigos. Você entrega sua vida a Ele. Ele o ajudará em seu casamento, como você ouviu Johnny e Ken dizerem há pouco de forma tão bela. Entregue sua vida a Ele como Mestre, Senhor e Salvador. Se tiver dúvidas sobre sua relação com Deus hoje, confirme. Ou você pode ser como aquele padre. Você pode estar na igreja, mas não tem certeza de seu relacionamento com Deus. Faça isso hoje à noite.
Vou pedir a centenas de vocês que façam o que vimos centenas de pessoas fazerem todas as noites aqui em Sacramento. Vou pedir que você se levante de seu assento agora mesmo, venha e fique em frente a esta plataforma simbolicamente e diga: eu quero recebê-lo. Quero saber que meus pecados estão perdoados, que tenho vida eterna, que estou pronto para encontrar Deus. Por que peço que você venha? Porque cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou em público. Cada pessoa, pense nisso, em público. Há algo de especial em você se apresentar abertamente. Por exemplo, quando me casei, casei-me na frente de testemunhas. Você vem a Cristo na frente de testemunhas. Se você tem alguma dúvida em seu coração sobre seu relacionamento, venha e resolva-a esta noite. Centenas de vocês, milhares de vocês com quem Deus está falando, o Espírito Santo, não resistam ao Espírito Santo. Não diga não ao Espírito Santo esta noite. Você vem. Ele está atraindo você para a cruz. Vamos esperar e depois que todos vocês vierem, vou lhes dizer uma palavra, fazer uma oração com vocês e dar-lhes alguma literatura que possam levar para casa e auxiliar na sua vida cristã. É muito importante que você faça isso e é importante que você venha. E depois de chegar, você pode voltar e se juntar aos seus amigos e eles esperarão. Se você veio em um ônibus ou com um grupo, eles esperarão. Mas venha e faça isso e resolva isso hoje à noite. Não espere nem mais um minuto. Talvez não haja mais tempo para você. Pode estar se esgotando. Jovem ou idoso, homem ou mulher, católico, protestante, judeu, qualquer que seja a sua origem, a porta está aberta para você. Você se levanta e vem. Vamos esperar por você agora de todos os lugares, daqui e dali. E vou pedir que as pessoas não deixem o culto nesse momento sagrado. Isso incomoda muitas pessoas, mas você vem rapidamente. Você pode estar no coral. Deus falou com você. Você se levanta e vem. Vocês que têm assistido pela televisão podem ver que aqui em Sacramento, Califórnia, centenas de pessoas têm vindo para assumir seu compromisso com Cristo esta noite. Atraídas, acreditamos pelo Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo, tem falado com você. Jesus Cristo prometeu que voltaria à terra e, senhoras e senhores, Jesus Cristo cumprirá essa promessa. Você está pronto? A esperança da vinda de Cristo deve nos fazer caminhar como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser sal e luz no mundo e devemos trabalhar como se Cristo não viesse por 1000 anos, mas devemos viver como se Ele viesse esta noite.